Olá, Gotemianos, bem-vindo a mais um encontro do Gotem. Vamos fazer nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos hoje ver a formação de cura interior. Esta formação de hoje nós vamos entender sobre os níveis de consciência, os 3 níveis de consciência. Tem a formação do segundo ano, que nós já estamos no segundo ano, formação de cura interior. Então, os 3 níveis de consciência, ele se divide em pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. Então, esses 3 níveis de consciência, ele vai procurar nos mostrar o nível de consciência que o ser humano vai tendo a partir do momento que ele vai se deparando com a sociedade, né? A partir do momento que ele vai crescendo e amadurecendo. Então, por que eu trouxe isto para a nossa formação de cura interior? Porque vai te ajudar, vai nos ajudar a nos enxergarmos em qual tipo de nível de consciência você está, né? Porque é para levarmos não só ficar no nosso âmbito psicológico, como Freud apresenta aqui, mas para nós trazermos para o nosso lado espiritual. Que nível de consciência desse tipo estamos no espiritual? Então vamos lá. Aqui o Freud ele vai dizer o seguinte: o homem é um ser antissocial. Por que ele fala antissocial? Aqui antes no sentido que o homem ele vai contra a sociedade. Ele não é um homem que ele nasce no meio da sociedade e ele procura ser uma pessoa agradável a todos da sociedade. O homem ele vai precisar ser domesticado, é mais ou menos isso que ele vai querer dizer. O homem, quando ele se depara com a sociedade, quando ele nasce, quando ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai chegando à adolescência, ele vai ter que aprender a ser domesticado, porque ele vai querer dizer mais ou menos como se nós fôssemos seres humanos brutos, né, que precisamos ser lapidados no meio que nós vivemos. Então, aí vai entrar a questão de que a gente não pode julgar, por isso essa formação de cura interior é importante, para que a gente possa entender, isso vai levar nós a entendermos um pouco a consciência de cada pessoa, da sua cultura, do seu ambiente, da sua religião. Por exemplo, as pessoas que nascem no meio budista, que já nasceram lá, que nascem lá e vão se formando lá no meio dessa sociedade dos budistas, eles vão ter a mentalidade budista. Eu não vou poder fazer um julgamento deles e fazer uma cobrança deles de cristão. Eu não vou poder exigir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, para que o pessoal que nasce lá no meio budista, que nem sequer conhece os mandamentos de Deus, eu não vou poder fazer essa exigência. Do mesmo modo, eu não vou poder fazer a exigência de quem nasce no meio dos hindus e do meio lá dos chineses, do meio dos egípcios, dos africanos. Então, essa formação é para nos ajudarmos a analisarmos as consciências, primeiramente a sua, e para não julgarmos o próximo, para que nós possamos analisar a consciência também do outro que nasce naquele meio, na sua cultura, certo? Então ele vai dizer que é por próprio instinto do homem, ele deve ser domesticado pela sociedade. Então ele diz que o papel da religião é domesticar o homem. Então Freud vai dizer, a religião, ela simplesmente vai ter o papel de domesticar o homem. Aí onde é que fica uma questãozinha intrigante, mas domesticar para qual sentido? Claro que seria a intenção domesticar para o bem, mas vamos supor que a sociedade, o homem, ele nasce no meio lá dos muçulmanos, né, que está no auge da época dos terroristas. Ele está sendo domesticado pelos muçulmanos, mas nós chamamos às vezes os muçulmanos que não são seres humanos domesticados. Mas conforme Freud, a religião dele lá, dos muçulmanos, está domesticando ele para aquilo. Ou seja, eles estão aprendendo que aquilo é o correto a se fazer. Então, eles vão crescendo e amadurecendo a sua mentalidade a respeito disso.
Então por isso nós não devemos julgar. Vamos analisar a cultura da pessoa primeiramente, né? Que tipo de cultura ele está vivendo, qual é a religião ele está seguindo. Quando geralmente eu estou conversando ou debatendo com uma pessoa que às vezes eu não sei direito o que está na mentalidade dela, eu procuro saber primeiro qual é a religião dela, se ela tem alguma religião. Por quê? Quando a gente sabe qual é a religião da pessoa que ela segue, que ela acredita, às vezes você diz assim para um protestante: qual é a sua religião? Alguns deles, mais maduros, já vai dizer logo assim: ah, não importa a religião não, o que importa é seguir Jesus, que é o mesmo Deus. Cuidado com isso, com esses argumentos dele. Por quê? Isso é uma desculpa para ele não falar bem qual é a sua religião, porque eles mesmos já sabem que a igreja protestante já tem vários nomes de denominações, vários nomes diferentes de religião. Mas é importante você saber o nome da religião que ele segue. Por exemplo, se ele disser: eu sou da Assembleia de Deus, mas qual Assembleia de Deus você é? Porque existem vários tipos de Assembleia de Deus. Existe a Assembleia de Deus renovada, a mais rigorosa, conservadora. Então vamos supor, não, eu pertenço à Assembleia de Deus conservadora. Então isso vai implicar dizer o quê? Opa, você já vai ter mais ou menos uma ideia, uma noção do que ele pensa. Por quê? O que Freud diz aqui na psicologia? Que o homem ele é domesticado pela religião. Então a religião ela serve para domesticar o homem. Então se o homem já nasce no meio religioso, já é um grande ponto de partida para você dar início a este diálogo, certo? Vamos supor, ele é da mentalidade da Assembleia de Deus conservadora. O conservador da Assembleia de Deus é aquele que não pode assistir televisão, que não pode jogar nenhum jogo de futebol, que não pode, os homens não podem andar de bermuda de jeito nenhum mais, nem dentro de casa, nem fora, em canto nenhum, não pode ir para a praia, não pode tomar banho de piscina, não pode louvar o Senhor dentro da missa cantando e aplaudindo, ou dentro da missa não, perdão, dentro do culto deles. Então a Assembleia de Deus rigorosa é nesse sentido. E aí você vai vendo este protestante que diz que é da Assembleia de Deus é conservadora, você vai ver se ele está indo de acordo com os ensinamentos desta religião dele. Aí você vai começar a analisar ele a partir daí, porque ele tem que ser coerente com o que ele vive, ele tem que seguir as leis lá da religião dele. Então por isso que é importante a gente ter como ponto de partida saber a religião da pessoa. Porque a religião da pessoa é para levar, se ela for coerente, se ela for seguir as doutrinas daquela sua igreja, ele vai pôr em prática e a vida dele vai ser de acordo com o que está ensinando aquela religião. Vamos tomar como o nosso exemplo de católicos. Se você é um católico, você sabe quais são o seu comportamento, a sua postura de católico, de cristão católico. Então você nasce no meio católico, no ambiente católico, você vai aprender os ensinamentos católicos, você vai aprender a se comportar no meio da sociedade como católico. Então a mentalidade, como o Freud está querendo dizer aqui, a religião ela vai domesticar. Então o ponto de partida seria esse. Por exemplo, os muçulmanos eles vão aprender a ser domesticados de acordo com a religião deles lá, do islamismo. Então, que isso fique claro sobre esta questão de você entender primeiro a mentalidade da religião da pessoa que ela segue. Porque se ela não estiver seguindo aqueles princípios daquela religião, então ela vai totalmente contra os próprios princípios daquilo que ela acredita. Então ela já vai ser uma pessoa falsa, ou seja, uma pessoa incoerente. Se você é uma pessoa que não segue a religião que você está dentro, então você já vai ser uma pessoa falsa e uma pessoa incoerente, certo? Então dando um exemplo bem aqui, não sei se vocês já ouviram falar na história lá do Rômulo e do Remo, né, que foram criados essa lenda, né, que diz que eles foram criados por uma loba. O que vai querer mostrar essa história? Essa história vai querer mostrar a questão de que quando o ser humano nasce, dependendo do meio social que ele nasce, ou seja, essas duas crianças, elas foram criadas por uma loba. Então, o que acontece? O que Freud vai querer dizer nesse exemplo de sociedade que vai te ensinar e te domesticar? Ou seja, se eles nasceram no meio de uma sociedade em que eram os lobos, então essas crianças elas vão aprender a se comportar como lobo. Elas vão aprender a ser lobo. Elas não vão saber o que é o comportamento ser humano. O exemplo, por exemplo, do filme do Tarzan. O filme do Tarzan, ele mostra evidentemente isso também, esse meio da sociedade em que esta criança é criada no meio da selva, então ele vai ser um selvagem. E aí depois, parece que os familiares dele levam eles para a cidade, encontram o filho dele, o Tarzan, leva para a cidade, só que ele não consegue ainda ter um comportamento civilizado, porque ele tem muito aquele costume, aquela cultura que ele nasceu no meio de uma floresta. Então, é isso que a gente tem que ficar claro em mente, de que a pessoa, isso é uma coisa óbvia, é um fato,
de que a pessoa, o ser humano, ela vai ser aquilo, ela vai procurar viver aquilo que do ambiente no qual ela nasceu. Pronto. Qual o ambiente que você nasceu? O que é esse ambiente onde você nasceu ensina o quê? O que ele prega? Né? Então, é isso que o Freud vai resumir sobre essa questão da consciência do homem ser domesticado. A consciência, ela não nasce pronta. O primeiro ponto de partida aqui nós temos que ter em mente isso aí. Nenhum ser humano que você vê hoje, ou depara, ou conversa, ou debate com argumentos com ele não está com a consciência dele prontinha, ele não nasceu daquele jeito. Vamos, por exemplo, nós estamos aprendendo formações, porque nós temos esse grupo para aprendermos esses 3 tipos de formações, para poder a gente conseguir deixar essa consciência pronta, a gente poder modelar ela com os ensinamentos que nós acreditamos que é o ensinamento certo e verdadeiro, e filtrar aquilo que não é correto. Então a gente vai aprendendo para que a gente possa ter um amadurecimento correto das coisas. Então, se a consciência não nasce pronta, então vamos supor que se você de repente depara com uma pessoa que vai contra aquilo que você aprendeu, que você sabe que é certo, uma pessoa que vai dizer que aquilo que você está transmitindo é errado, por exemplo, vamos supor um protestante que vai querer teimar e dizer que nós somos idólatras, que é o que pega muito hoje. Nós somos idólatras. Como é que você vai conseguir orientar este protestante? Você vai ter que, ele não nasceu pronto, a mentalidade dele não nasceu já pronto, já como se fosse um robô de que nós somos idólatras. Você tem que saber investigar a mentalidade dele para saber o que levou ele a entender que nós somos idólatras. Aí ele vai mostrar a passagem de Êxodo, mas alguma coisa levou eles a chegar nessa passagem de Êxodo. Então você vai ter que descascar aqui o cérebro dele, certo? Você vai ter que descascar o cérebro dele para você ver onde é que levou ele até essa consciência pronta sobre a idolatria. E a partir do momento que você vai escavando, vai cavando, você vai encontrar a raiz do mal onde levou a pessoa a ter aquela mentalidade. E aí você corta, né, a árvore pela raiz e derruba. Então, aí assim você vai conseguir esclarecer a pessoa de alguma coisa se ela está certa ou errada, porque ela não vai ter fundamento. Entendeu? Então é isso que tem que ficar claro na nossa mente. A gente não deve ter medo de se deparar com ninguém, com nenhum ser humano que a gente acha que saiba mais do que a gente. É só nós sondarmos, né, procurarmos sondarmos a consciência dele e saber o que ele aprendeu, o que ele carrega de bagagem aqui na nossa mente. Né? O que ele carrega de bagagem, o que tem dentro do cérebro dele. Então você vai fazer tipo se fosse uma escavação mesmo, para sondar. Tem até a cura interior, na verdade, ela é isso aí. A cura interior, ela vai primeiro, a cura interior, que chama a cura interior, vai sondar você, o seu interior. Você vai sondar, você está aprendendo isso aqui para você conseguir sondar dentro de você, porque nós não paramos para pensar e refletir e olharmos para dentro de nós. Nós olhamos para o outro, nós julgamos o outro, mas para dentro de nós não fazemos essa sondagem. Tem até os Salmos, acho que é o Salmo 138, que diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tudo me conhece. Ou seja, esse salmo vai mostrar que Deus ele conhece nós mais do que nós mesmos. Então é isso que vai querer dizer. Então nós somos um ser que estamos fora de nós mesmos. Como Santa Teresa dizia, nós estamos no exterior. Nós estamos como se estivesse caminhando fora do nosso corpo. Então é necessário nós entrarmos para dentro do nosso corpo e nos conhecermos. É isso que a cura interior vai nos mostrar. Então todas as formações que estamos tendo, que temos até hoje, é para nos mostrar isso. E essa de consciência também é para nos levar a isso. Então, como a consciência não nasce pronta, a consciência ela é formada. Então, como se dá essa formação da consciência? Também essa formação é indispensável nos seres humanos submetidos às influências negativas, tentados pelo pecado a proferir seu próprio juízo e a recusar os ensinamentos autorizados. Está dizendo isso no Catecismo 1783. Então, a consciência, a formação da consciência, ela serve, em primeira instância, como diz aqui no Catecismo 1783, de que nós precisamos formar ela para ajudarmos a nos libertar dos nossos pensamentos negativos. Então a formação da consciência é bom nesse sentido. Então nós temos muita bagagem de ideias negativas, principalmente
Nós temos muita traumas e bagagens de ideias negativas contra a nossa Igreja Católica. Então essas formações de cura interior é para isso também, para nos ajudarmos a tirarmos estas mentalidades negativas que temos. Então por isso a importância da formação da consciência. Então essa gradualidade da consciência que marcha em rumo à maturação exige o conhecimento dessas etapas, 3 etapas. Então a nossa consciência ela passa por uma fase de graduação, que é graduação, é pouco a pouco, é ir chegando, é ir amadurecendo pouco a pouco. Então a nossa consciência ela passa por essas etapas de graduação. Então a primeira etapa, o primeiro nível se chama pré-convencional. O que seria o pré-convencional? É o que nós entendemos hoje como senso comum. O que seria o senso comum? É quando nós estamos no mundo, o ser humano nasce, né, o bebê vem ao mundo, e aí aos poucos essa criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí ninguém fica dizendo para ela, porque ela não vai entender o que é o certo e o que é o errado. A criança, o bebê, 1 ano, 2 anos, vai crescendo, se ela toca num espinho, e este espinho que ela tocou, ela vai sentir dor, ela vai puxar automaticamente a sua mão, porque o seu cérebro já vai registrar que aquilo ali fez mal e que você tem que tirar a mão para não prejudicar. Então aquela criança, ela usando o seu senso comum, que é a consciência pré-convencional, já vai dizer e registrar, olha, não toque mais ali, que ali te prejudica, ali faz mal. Então ela já vai começando a ter essa formação do senso comum, que é a formação, vamos assim dizer, a formação padrão, que vai te levar a um discernimento básico do que seria o bem e do que seria o mal, daquilo que te prejudica e daquilo que não te prejudica. Então o que acontece nessa pré-convencional? O menino ele responde às normas e valores culturais acerca do bem e do mal, pois interpreta o bem pelas consequências imediatas de prêmio ou castigo, de prazer ou dor. Então a criança, o menino, ele vai interpretar o que seria o bem pela consequência. Então se eu toquei no espinho e eu me machuquei, então aquela consequência de eu ter me machucado vai me fazer entender que isso é uma dor, isso não é um bem, né? Isso é um castigo, isso é uma coisa ruim. Então a gente pode levar também esse entendimento da consciência e da maturidade para o nosso lado espiritual, né? Até que ponto também a nossa maturidade espiritual está conseguindo entender aquilo que faz mal à nossa alma, aquilo que prejudica o nosso espírito, o nosso senso comum. Então vamos dar um exemplo aqui, né? A partir da experiência que ele vai tendo, né? Triscar o dedo na tomada, também outro exemplo aqui, triscar o dedo na tomada causando dor, ele vai interpretar como mal. Se causar prazer, será bom. É o discernimento do senso comum. Então, espero que ficou claro esta parte aqui do nível pré-convencional. Tem muitas pessoas ainda hoje que ficam nesse nível pré-convencional, infelizmente, né? Nós vamos se deparar com pessoas que estão nesse nível pré-convencional, que nunca saem do nível do senso comum, que para elas só vai ser válido o certo, o bem ou o mal se elas provarem, elas têm que sentirem na pele se isso é bom, se isso não é bom, né? E vamos agora para o nível convencional, o segundo nível da consciência. O que seria este segundo nível? Nele o sujeito considera valioso responder às expectativas de um determinado grupo social, ou seja, a pessoa ela vai começar a ter aquele seu grupinho, a se juntar no seu grupinho, e aí ela vai achar que ela tem que ser fiel aos ensinamentos, às normas daquele grupo. Ela tem que mostrar uma pessoa que é fiel àquela norma daquele grupo. Então, independentemente das consequências óbvias e imediatas. Então, o sujeito se orienta em conformidade com normas fixas, visando a manter a ordem social que para ele tem um valor em si mesmo. Nesse caso, pretende manter a imagem da pessoa no grupo. Por exemplo, eu quero entrar para o grupo, obedece às normas desse grupo. Então, por exemplo, aqui no nível convencional, é aquele indivíduo que, vamos supor, encontrou um grupinho, juntou a sua turminha com suas ideias, a sua mentalidade, então ele vai procurar ser fiel àquele grupinho, né? Vamos dar um exemplo aqui nosso de católico, quando nós começamos a nos envolver com toda aquela empolgação na Igreja Católica, aí nós estamos naquele auge, aí para a gente estar se sentindo identificado com aquele grupo, ser fiel àquele nosso grupinho da nossa Igreja Católica, a gente anda destacado com camisas
muitas camisas de santo, a nossa vida agora é só usar camisa de santo, é usar medalha de santo. Então, em todo lugar que a gente vai, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, a gente bota todos os nós nos se identificamos totalmente com, marcamos cor de santo, a gente não quer mais usar nenhuma roupa do mundo, tudo é só cor de santo. E isso aí seria, vamos supor, o nível convencional, porque você não vai estar preocupado com os outros grupos externos. Eu não vou estar preocupado com o que o pessoal da escola vão pensar de mim porque eu estou andando com meu crucifixo grande. Não vou estar preocupado se vão me criticar aquele meu grupo lá do pessoal de trabalho ou o pessoal da minha família. O que eu quero é que o meu grupo que eu estou lá da igreja, que aquele meu grupo me veja que eu sou uma pessoa que estou cumprindo as normas daquele grupo, que eu sou uma pessoa que sou fiel àquele grupo. Então, o nível convencional ele vai procurar ser mesmo bem radical, bem fiel àquele segmento daquele grupo. Ele não vai ter muito um discernimento de pensar e de saber equilibrar as coisas. Ele gostou daquele grupo, se identificou com aquele meio social, aquele ambiente social que ele está vivendo, ele está se identificando, então ele vai procurar ser muito radical a este meio social. Infelizmente aqui, queridos gotemianos e irmãos, que os nossos irmãos separados, os protestantes, eles não saem deste nível convencional. Por quê? São pessoas que são pegas pelos protestantes, que aí os protestantes fazem uma lavagem cerebral na mente deles, e aí eles ficam com aquela mentalidade fechada e procuram ser de forma bem radical, seguir aquilo que está na doutrina deles, no grupo deles, e de jeito nenhum eles não aceitam nenhuma ideia de fora mais. Eles se fecham. Então eles ficam naquele grupo, é isso aqui que eu tenho que seguir, pronto, acabou. Então não adianta você ir com explicação que não entra na cabeça deles, porque eles não querem saber disso, ou seja, eles não saem do nível convencional. É o que às vezes a gente chama de que a pessoa está bitolada, né? Que é uma pessoa tapada, uma pessoa que é anta. Né? Você só quer seguir daquele jeito, você não amadurece, não evolui, você ficou parado só naquilo ali. Então o convencional é quando a pessoa encontra qualquer meio, ela vai se identificar num grupo, por exemplo, as amizadezinhas das escolas, né? Isso é muito perigoso também, os jovens, quando se deparam na escola, ela formar um grupo negativo lá dentro da sua escola. Isso é perigoso. Quando é pro lado religioso, tudo bem, mas se for exagerado, também não vai ser muito bom. Mas na escola, se formar o seu grupo, se o jovem se deparar e se identificar com aquele grupozinho social, o grupozinho que gosta lá da bagunça ou da malandragem, ele vai ficar firme naqueles seus pensamentos e vai procurar, vamos por assim, tomar outra direção. Então vamos agora para o pós-convencional. O pós-convencional, durante esse nível, se desenvolve no sujeito, já em sua etapa de adolescente, um notório esforço para definir seus valores e princípios morais válidos. Ou seja, aqui no convencional seria você com o espírito já de discernimento. Então vamos supor, você estava no convencional, você era um católicozinho radical, que tudo que você estava empolgado nas coisas da igreja. Eu era assim, quando eu estava no meu início de fase de católico, tudo eu tinha que usar camisa de santo, botar crucifixo, todo lugar que eu fosse. Por exemplo, quando eu fui para o Cefet, no primeiro ano do ensino médio, lá o GEUIF, né, Instituto Federal, eu tinha ganhado da minha avó um brochezinho do Papa João Paulo II. Aí toda a camisa que eu usava, eu botava esse broche e ia lá para a escola. E aí eu começava a ser criticado com alguns amigozinhos da escola, né, lá do ensino médio. Só que essa criticazinha deles não me fez mudar de ideia. Por quê? Porque eu já tinha formado antes, eu estava nesse nível convencional. Por um lado, se for para coisa boa, esse nível convencional te protege de você mudar sua cabeça para o caminho errado. Então eu recebi muita crítica, fui muito humilhado, mas eu ficava firme, sabe? Eu não me importava, não ligava para ninguém, não dava essa importância para nada. Eu continuava levando meu brochezinho do Papa João Paulo II. E olha que eu não andava com um crucifixo grande não, era só um brochezinho pequenininho, e isso já chamava atenção e incomodava, certo? Só que você não tem que ficar no convencional, você tem que evoluir, ou seja, você tem que entrar no pós-convencional, que seria o nível em que você vai já amadurecer somente a ponto de saber discernir e escolher o que é certo e o que é errado, o que é que faz bem e o que realmente não faz bem. Você vai aprender a ter esse discernimento.
Então vamos lá. Durante esse nível, vamos voltar aqui, perdão, já li isso aí. Aqui a consciência pessoal reivindica a sua autonomia e se guia por suas opções fundamentais. Vamos dar um exemplo. Os jovens querem ter seus próprios conceitos. Lembrando que aqui conceito é uma mentalidade formada de algo, eu crio um conceito. Por exemplo, por que as pessoas têm preconceito dos negros ainda hoje, trazem isso? Porque há um tempo atrás criou-se uma imagem negativa sobre os negros, né, de que não tem alma, são pessoas que são condenadas por Deus. Então foi criando-se essa ideia, foi formando essa ideia na cabeça do povo contra os negros. Então criou um conceito negativo sobre os negros. Criou-se esse conceito, esse conteúdo sobre eles. E aí passou a ter um preconceito, né? Então preconceito é algo que vem antes do conceito, né? Você cria um preconceito de algo, né? Então vamos lá, os jovens eles querem ter seus próprios conceitos. Então o jovem vai querer formar a sua ideia, que melhor vai se adaptar àquilo que ele está buscando. Então aqui seria o convencional. Se eu estou lá na minha igreja católica, seguindo aquela minha euforia de imagens, de sair sempre me identificando com camisa de santo, e aí eu vou vendo que não é bem por aí, então eu vou começando a mudar. Não precisa ficar o tempo todo só usando camisa de santo. Não precisa ficar o tempo todo só usando símbolo de santo, não sei o que, tal. Pera aí, não é pra tanto. Não precisa também só ficar morando na igreja, eu tenho que cuidar da minha vida aqui fora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Então quando você começa a já cair um pouco a sua ficha. Quando o jovem, por exemplo, está num ambiente de droga, está naquele nível convencional, ele foi levado pela empolgação, os amigos dele e tal, aquele grupinho, então fisgou ele. Então a gente tem que entender esses três níveis da pessoa, né? O pré-convencional, o convencional e o convencional. Geralmente o convencional é onde as amizades te amarram primeiro, te pegam primeiro. Se for uma amizade negativa do mundo das drogas, vai te amarrar lá. Aí quando você for cair a ficha de que você está lá naquele meio da droga e que não é uma coisa boa, que você está perdendo sua vida, perdendo seu tempo, você está porque você já está no vício. Aí você vai lutar para você sair do convencional, daquele grupinho, porque você enxerga ali não é uma coisa boa. E aí você vai tentar entrar no pós-convencional. A sua consciência começa a lhe acusar e dizer, a raciocinar, a você ter um discernimento. Aqui o pós-convencional já te leva a um discernimento das coisas. Você procurar ter seus princípios. Aqui no pós-convencional você não vai se importar com o que pensa. Então o jovem que está no meio da droga, quando ele começa a querer sair dali, ele não vai mais se importar com o que os amigos dizem. Cara, deixa disso, não sei o que, isso é besteira. Vamos continuar aqui. Então, você não vai se importar, você vai ter aquela força de sair. Se for do caminho errado, você vai ter aquela força de sair. Vamos supor que você está no vício do álcool, da bebedeira. Quando você é um jovem que é levado pela cabeça dos outros lá daquele grupinho de bebê, de não sei o que, da farra, de que você tem que beber, se o homem não beber, ele não é homem, etc. Ele está, a princípio, no nível convencional. Aí você já começa a fazer a leitura. Estão entendendo como é interessante essas formações de Freud, da psicologia? Aí isso vai te ajudar a se curar e a curar o teu irmão que você vê. Então, se o teu irmão está naquele ambiente da bebida e não consegue largar, vamos procurar saber por que ele está lá. Não, meus amigos dizem que eu não sou homem, sei o que, se eu não beber e tal. Ou seja, ele ainda está sofrendo a influência daquele grupinho. Então ele quer mostrar para aquele grupo a sua fidelidade que cumpre com aquela norma daquele ambiente. Mas se ele está naquele grupinho e começa a cair a ficha, puxa, essa bebida está me fazendo mal, isso me prejudica, não é bem assim. Aí você, independentemente de ser criticado ou não, de perder a honra ou não, você vai seguir seus próprios princípios, aquele princípio que você acredita que é o certo. Não, eu vou largar esta bebida, esta bebedeira, eu vou largar essa farra. Isso não faz bem para mim. Então é o nível pós-convencional. É o que vai fazer você ter suas decisões próprias. Então vamos ver aqui. Os jovens querem ter seus próprios conceitos. Pronto, exemplo. Educar a consciência significa orientar o homem até essa área de responsabilidade, onde ele terá que atuar com independência de crítica dos aplausos, ou seja, independentemente se eu vou receber aplauso ou não, se eu vou receber crítica ou não, eu já estou maduro o suficiente. Então essa perguntinha que a gente vai fazer aqui nessa formação de cura interior. Você está servindo a Jesus Cristo
porque você quer receber aplausos dos outros ou não. O que quer receber aplausos é o da consciência convencional, está ali naquele grupinho para receber aplausos. Você continuaria sendo fiel a Jesus Cristo, defendendo Ele, independentemente se vão te criticar ou não, positivamente ou negativamente. Você vai receber alguma crítica boa, alguma crítica negativa. Então esse é o da consciência convencional. Que consciência nós estamos? Paramos para refletir isso. Qual é a consciência que eu estou? Às vezes, por isso que eu disse para vocês, nem todo mundo sai da convencional. Às vezes você pode estar no Gotham, vamos tirar aqui como exemplo para nós do Gotham. O Gotham é um grupo pequeno, vamos dizer assim, um grupo pequeno, fisicamente, estruturalmente, materialmente falando, um grupo pobre, um grupo sem fama, um grupo sem honra, um grupo que perante a nossa igreja católica nem existe. Que grupo é esse que existe? Mas você vai continuar sendo firme no grupo e dizer, quando perguntarem, que grupo você participa? Eu participo do Gotham. Que é isso? Que Gotham é esse? Que grupo é esse? Você teria a coragem de dizer, de ser ousado, mesmo recebendo crítica? Ah, mas esse grupo, e o padre ele reconhece, a igreja reconhece, não sei o que, o padre olha com bons olhos o grupo, qual é o pensamento do padre? Aí as pessoas de fora já vêm com as críticas, né? Você vai querer ficar no grupo, no Gotham, recebendo críticas, mantendo firme aquele seu segmento que você quer, ou você vai ficar só porque vai receber honra e aplausos? Será que eu vou querer ficar no Gotham? Eu só vou querer participar do Gotham, começar a fazer parte do Gotham, se ele estiver recebendo aplausos aí do padre ou das outras pessoas de fora? Então muitas pessoas, queridos gotemianos, às vezes participam de grupos dentro da nossa própria igreja católica, porque é um grupo famoso e grande. Será que eu seria coragem de participar daquele grupo que nem sequer é importante? Então é isso que a consciência convencional vai te mostrar. Você é uma consciência equilibrada, uma consciência tranquila, madura do que você é. Ou seja, do que você quer. Você é uma pessoa que está segura. Você é uma pessoa que está segura do que você quer. É isso que eu quero. Ninguém está me manipulando. Então é isso, gotemianos, queridos gotemianos irmãos, que nós temos que entender com nossas formações de cura interior. O nosso grupo é para ensinar formação de cura interior, para nos levarmos a termos uma pessoa segura daquilo que você quer. Não é você ser uma pessoa manipulada por outro. Aqui a nossa intenção não é você aprender essas formações, esses 3 tipos de formações que tem no nosso grupo, que é de católica, bíblica e de cura interior. Não é para você ser manipulado. Então isso que tem que ficar claro. Senão você vai ser uma pessoa do nível convencional. O nível convencional é o que é manipulado. É o que é levado só por aquilo ali. Está preocupado com a honra. Você está naquele grupo porque você está preocupado com a sua honra, com o que os outros vão pensar a seu respeito. Então você tem que cumprir a norminha daquele grupo ali. Você está preocupado com isso aí. Por isso que eles têm muita gente que não sai do convencional. Não é só protestante não, que vive na sua igreja não. É grupinhos também na nossa igreja católica. Eu conheço, por exemplo, o filho de uma colega, uma filha da colega minha que disse que ele virou protestante. Para participar da igreja católica, para fazer as coisas da igreja católica, ele nunca quis. É católico só de boca para fora. Ou seja, espiritualmente falando, em amadurecimento espiritual, ele por enquanto estava no nível pré-convencional, apesar de ser um jovem de 20 e poucos anos, de 23 anos, ele estava no nível pré-convencional espiritual, de religião. Estava no nível pré-convencional, senso comum. Ah, eu sou católico. Pronto, sou católico porque me agrada, enquanto estiver me agradando as coisas na igreja católica, eu estou lá. Eu não vou ser protestante porque eu gosto de beber, esse jovem ainda gostava de beber. E aí, o senso comum que seria o pré-convencional? É o que me dá prazer, eu fico. Se não me dá prazer, eu vejo que é errado, eu não toco. Né? Então, espiritualmente falando, como no pré-convencional, este jovem gostava de beber, e as igrejas protestantes, com certeza já estavam no pé dele, dizer que tinha que deixar de beber, ele não queria, então ele via, não, isso é errado para mim, isso é o espinho, eu não quero. Eu quero a água. E aí, ele chegou numa fase em que apareceu um grupinho chamado protestante, porque ele encontrou uma namorada, a namorada protestante começou a falar com ele sobre a sua igreja. E aí ele se prendeu ao nível convencional, e ainda hoje ele está nesse nível bem convencional. Eu tenho que seguir as ideias do meu grupo, da minha igreja protestante, para que eu possa ser bem visto, porque se eu sair eu vou ser uma pessoa que não estou servindo a Jesus Cristo. A mentalidade dele fica nisso aí.
Se ele conseguir sair de lá, porque o nível convencional, infelizmente, dos protestantes prende a pessoa, ela fica como se fosse uma pessoa presa, não consegue mais sair de lá de dentro, suas ideias. Se você começa lá dentro a apresentar ideias contrárias àquele grupo protestante, eles não estão abertos para te ouvir. Por isso que muitos saem e fundam outras igrejas e viram pastores, né? Então, se você consegue sair, você vai para o nível pós-convencional, que é você ter firmeza e segurança daquilo que você está seguindo. Você não é uma pessoa manipulada, é isso, pós-convencional. Se vocês estão aqui no Gotham aprendendo as formações, vocês têm que evoluir, chegar no nível pós-convencional. Aqui ninguém quer no grupo, eu não quero ninguém no grupo e ninguém quer pessoas no nível convencional. Eu estou no Gotham porque o Clailton disse que isso é o certo. Eu estou no Gotham porque eu vi que o Clailton ele dá muito bom exemplo. Eu estou no Gotham porque lá as formações realmente são todas verdadeiras, todas são certas, todas eu acredito e eu aprovo. Não, aqui ninguém quer pessoa assim no grupo, não. Você vai estar no nível convencional. Aqui no Gotham você tem que chegar a evoluir, só um instante. Aqui no nível pós-convencional você vai ter que evoluir e aprender a discernir se o que você está seguindo no grupo do Gotham é o correto ou não. Se você vai estar seguro, se tua consciência vai estar tranquila daquilo que você quer no grupo. Então este é o nível convencional. Você tem que ter essa decisão segura do que você quer. Certo? Tomei como exemplo o nosso grupo, que é a nossa realidade. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu definir minha meta, não posso fazer tudo. Se quero passar no vestibular, não posso ficar jogando videogame. Então, outro exemplozinho aqui básico é que se eu sou um estudante, vou dar um exemplo aqui de concurso. Vou dar primeiro aqui do Enem. Eu quero passar para o Enem. Se eu estou no meu nível pós-convencional, eu vou pensar assim. Se eu quero passar para o Enem, eu tenho que deixar certas coisas de fazer para não ficar estudando. Tenho que deixar de ficar olhando demais o WhatsApp, mensagens. Em vez de eu ficar olhando o WhatsApp, eu vou ficar procurando fontes no WhatsApp para me estudar. Eu vou deixar de ficar olhando muito Face. Então, nível convencional. Se eu não procurar fazer essas coisas, estudar, eu sei que vai ser muito difícil eu passar no Enem. E no caso do concurso, eu quero passar no concurso, então eu tenho que deixar muitas coisas por enquanto. Eu gosto de sair muita noite, ir para os bares, para beber, então eu tenho que deixar de ir, tenho que ficar em casa estudando. Nem que eu tenho que perder às vezes noites, ficar noites em claro estudando. Então, esse é o nível pós-convencional. Você mesmo vai trabalhar a sua própria consciência para o seu bem, certo? Então, espero que tenha ficado claro estas formações aqui de cura interior sobre os níveis de consciência apresentado por Freud, porque isso foi uma parte que eu tirei da psicologia de Freud para nos ajudarmos, primeiramente, a nós mesmos nos curarmos interiormente e, em segundo plano, olhar para o outro, mas não para julgar o outro. Fulano está nessa consciência, não sei o que, por isso que ele é assim. Não, mas para você ajudar o outro. E para você compreender o outro e não ficar julgando o outro. É por isso que fulano pensa daquele jeito. Porque ele está, e você vai lembrar, fulano está na consciência convencional. Fulano ainda está na consciência pós-convencional, por isso que ele age daquele jeito. Então, não para nós julgarmos o outro. Primeiro, para nós buscarmos nossa cura interior. E quando nós enxergarmos o outro que está em algum desse tipo de consciência, a gente vai saber entender o outro, né? Entender a cultura do outro. Por isso que fulano se comporta desse jeito, a cultura dele ensina isso. Antes de nós julgarmos, não podemos julgar, certo? Então, até mais, né? Se tiver alguma dúvida, né, de perguntas, podem fazer pelo Face ou WhatsApp. Então, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.